Amém? A paz do Senhor para a igreja. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Possa estar derramando sempre mais e mais da graça dele sobre a vida de vocês. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são como ondas no meio do mar. E eu meditando sobre esse versículo, que as misericórdias do Senhor são como ondas no meio do mar, aí eu me liguei no que o versículo queria dizer. Porque alguém aqui já viu o mar parar de produzir onda? Eu nunca vi. Eu nunca vi o mar parar de produzir onda. Por mais que a onda seja pequena, mas ela sempre vem, volta e vem. Mas sempre vem. E as misericórdias do Senhor são como essas ondas, elas sempre vêm. E a cada dia elas vêm mais e mais e mais para as nossas vidas. Quero agradecer aqui, o pastor Marco não está, né? Provavelmente deve estar me assistindo esse horário aí na live. Mas Deus abençoe a vida do pastor Marco, do pastor aqui dessa igreja, juntamente com a sua família, a pastora Lucimar, a sua esposa. Me deram a oportunidade de estar pregando aqui. O pastor Marco fez o convite. Foi no dia. Na quinta-feira mesmo, pastor Marco, que tal você pregar na igreja 3 palavras, dividindo em 3 temas e pregar 3 palavras? Eu falei, amém, né? Bora. E estou aqui, graças a Deus, o Senhor está me sustentando. E hoje é o último dia, né? Hoje é o último dia, é a última quinta-feira dessa série. É a última palavra que eu vou pregar, então já abro em Daniel capítulo 3. Quem esteve antenado nas 2 primeiras palavras, a gente falou em Daniel 1 sobre que iria valer a pena não se contaminar com os manjares do rei. Iria valer a pena não se prostrar perante os manjares do rei. Iria valer a pena, porque no final, tudo teria valido a pena. Aqueles jovens pediram 10 dias de prova. Falou, testa a gente por 10 dias comendo apenas legumes, mas não deixa a gente se contaminar com os manjares do rei. Aspenaz, o chefe dos eunucos, falou, tá bom, eu vou deixar vocês fazer isso. Deu só legume e água, eles comeram apenas legume e água durante os 10 dias. E a Bíblia diz que ao fim de 10 dias eles estavam mais fortes, mais gordos, mais saudáveis e melhores do que todos os outros candidatos que comiam o manjar do rei. E eu trouxe isso para a igreja com a aplicação de que aqui nessa terra vai vir vários manjares, virão vários manjares do rei. Mas aqueles que preferem não se contaminar com esses manjares que o rei traz nesse mundo, vai herdar os céus. Lá no final, eles vão estar mais fortes e nós vamos estar melhores do que as pessoas que preferiram viver essa vida devassa que o mundo oferece. Preferiram comer desse manjar que o rei oferece. Na segunda quinta-feira da segunda série, na segunda quinta-feira, na continuação dessa série, a segunda pregação, nós falamos, irmãos, lá em Daniel capítulo 2, sobre Daniel ter interpretado o sonho do rei. Nós entendemos como é ser um crente raiz, não é, Bogó? Nós aprendemos aqui na última sexta-feira como é que é ser um crente raiz, não um crente Nutella, um crente raiz de verdade, um crente que tem a sua raiz profunda, um crente que não se abala por qualquer vento que passa, um crente que não fica abalado por qualquer coisa que acontece, um crente que tem a sua raiz enraizada profundamente em Cristo Jesus. E hoje, o último tema, como em forma de tema geral, nós vamos ver a seguinte pergunta. Eu me deparei com a seguinte pergunta e mandei para o pastor Marco. Falei, pastor, o que o senhor acha desse aqui ser o último tema? E ele adaptou lá, fez o cartaz tudo bonitinho, o cartaz ficou bom, bonito. E aí ele colocou lá, como não se contaminar em um ambiente já contaminado. E é isso que a gente vai aprender hoje. Como não se contaminar em um ambiente já contaminado. Até porque, Bogó, o mundo... A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Todas as vezes que você vai em um cemitério, o que está escrito na lápide de quem morre? Aqui jaz tal pessoa. Aqui jaz fulano de tal. Aqui jaz significa dormir. Aqui dorme tal pessoa. Aqui dorme tal pessoa. E o mundo dorme no maligno, o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo aqui, nós já sabemos quem é o diabo. Então, ou seja, nós estamos em um ambiente
que por si só já influencia o homem ao erro, que por si só já induz o homem ao erro. A Bíblia diz que nós moramos em um corpo já contaminado. Quando a Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, não está falando que no céu será mais glorioso do que na terra. Está falando que o nosso corpo que será glorificado no céu será melhor do que o corpo que não estava glorificado na terra. Esse é o segredo do versículo. A glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira casa. Nós moramos em um corpo já contaminado. A carne ainda está em nós. Nós sentimos desejos carnais. Nós sentimos, como a pastora Lúcia falou aqui, às vezes a gente dá desânimo, não quer vir na igreja, não quer orar, não quer ler Bíblia, não está com vontade de fazer nada da parte de Deus, não quer fazer nada que o Espírito manda, não quer fazer nada que satisfaz o Espírito de Deus. A gente quer fazer coisas para a nossa própria carne, para satisfazer a nossa própria necessidade, as próprias concupiscências do nosso coração. E é assim que a vida acontece, é assim que a vida continua. Por mais que nós estejamos em um lugar, por mais que nós estejamos em um ambiente, em um corpo já contaminado, nós não podemos nos contaminar. Que curioso, né, irmão? Estar em um ambiente contaminado, porém não poder se contaminar com esse ambiente. E eu creio que o Espírito Santo tem algo para a nossa vida aqui essa noite. Eu creio que o Espírito Santo tem algo reservado e preparado para a vida da igreja aqui essa noite. Essa série ela não foi em vão, não foi uma coisa esporádica, não. Essa série foi planejada nos planos do Senhor, no coração de Deus. E os planos do Senhor desceu até o coração do pastor Marco, e o pastor Marco botou em prática aquilo que Deus havia dito. Essa série é uma bênção na sua vida, é uma bênção na minha vida, é uma bênção na vida de todos nós. Porque a palavra que está sendo pregada, independente de quem está pregando, é uma palavra necessária e uma palavra contemporânea, uma palavra dos dias de hoje, que se faz atual. Por mais que tenha acontecido há 1.600 aproximadamente, 600, 400 anos atrás. Por mais que esses atos aqui em Daniel, por mais que isso aqui, esse livro de Daniel tenha sido escrito há muito tempo atrás, esse assunto se faz atual. Não se contaminar. Foi por isso que esse tema foi colocado no coração do pastor Marco. Não se contaminar. Abriram as Bíblias lá em Daniel capítulo 3? Daniel capítulo 3, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Isso aí, irmão, essa estátua era muito grande. Aproximadamente, com a medida de côvados, ela tinha 27 metros de altura por 2 metros e 70 centímetros de largura. Era muito grande essa estátua. E ela era toda feita de ouro. Então, o que isso quer dizer, João Vitor? O que você leu aí quer dizer? A gente vai ver mais para frente o que aconteceu no decorrer da história. Então fique com a sua Bíblia aberta, permaneça com a Bíblia aberta, lá no capítulo 3, que eu vou citando os versículos e os irmãos vão se localizando, vão se achando aí na Bíblia conforme eu for falando. Essa estátua, irmão, foi levantada pelo rei Nabucodonosor. Essa estátua surgiu no coração do rei Nabucodonosor. E ele falou: rapaz, eu vou construir uma estátua de ouro, vou colocar lá na província de Dura, lá em Dura, na província da Babilônia, vou colocar lá e vou fazer o povo se prostrar perante essa estátua. E fez. Não sei quanto tempo, a Bíblia não diz quanto tempo demorou para se fazer, qual foi a data certinha que foi que essa estátua foi escrita, porém, foi feita, foi construída e foi levantada. A estátua foi construída, foi levantada lá na província de Dura. E, irmão, antes de começar a pregar, agora que você já sabe o que quer dizer esse tema, agora que você já sabe que estátua é essa, o que aconteceu para essa estátua surgir, antes de começar a pregar, quero orar pela sua vida. Você não precisa se levantar, apenas feche os seus olhos na sua cadeira aí agora. Se quiser, fique à vontade para colocar a mão sobre o coração. Se quiser, fique à vontade, sinta-se à vontade, porque aqui é a casa do nosso Pai. Aqui é a casa do nosso Pai. Eu vou fazer a mesma oração que eu fiz na quinta-feira passada, para que todas as preocupações saiam do nosso coração nesse exato momento. Orem juntamente comigo. Meu Senhor, meu Pai,
que o Senhor possa abençoar a vida de todos nós aqui, Jesus. Que o Senhor possa estar presente na vida de todos nós aqui. Que o Senhor possa estar presente juntamente aqui comigo nesse altar, ó Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa me usar mais uma vez, ó Pai, assim como o Senhor já vem me usado. Que eu possa mais uma vez ser boca do Senhor aqui na terra, assim como eu venho sendo, ó meu Senhor Jesus. Pai, toca no coração de cada irmão meu que está aqui nessa noite, ó Pai. Eu amo todos igualmente, eu amo todos os meus irmãos igualmente, e eu quero, ó meu Senhor Jesus, que cada um, por amá-los, eu quero que cada um saia daqui com a porção da palavra, saia daqui com a tua voz ecoando no ser dele, ó meu Senhor, na alma dele. Então tire, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, toda a preocupação que está no coração dos meus irmãos, ó meu Senhor Jesus. Tire, ó Pai, toda a preocupação que está na cabeça dos meus irmãos, ó Pai. Senhor Jesus, que aquelas contas, ó Pai, atrasadas, saiam da cabeça dele agora, nesse exato momento. Pai, ó meu Senhor, que aqueles problemas que não foram resolvidos saiam agora, ó meu Senhor, do coração deles, ó Pai. Que toda ansiedade que atrapalha o foco saia agora, em nome de Jesus, do coração, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nada venha atrapalhar a nós, ó meu Senhor Jesus, aqui essa noite. Senhor, meu Pai, eu peço ao Senhor para que o Senhor repreenda o roubador de palavra e que essa palavra entre nos ouvidos dos meus irmãos e desça até o coração, e lá repouse, e lá seja praticada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Versículo 2 de Daniel capítulo 3. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então a gente pode ver que naquele momento o ambiente estava todo contaminado. Por que, João, que naquele momento o ambiente estava contaminado? Porque o ambiente, como vocês podem ver, estavam propícios para uma determinada ação. Tudo estava sendo preparado para uma determinada ação. Que ação era essa? Prostrar perante a estátua. Eles iriam consagrar aquela estátua e também iriam se prostrar perante aquela estátua. E para isso Nabucodonosor convidou todos os reinos, todos os prefeitos, presidentes, convidou todo mundo que podia convidar e falou: vem aqui na Babilônia, vem aqui no centro aqui, porque a gente vai levantar uma estátua na província de Dura e eu quero que todos vocês venham para a consagração e também venham se prostrar perante essa estátua. E eles foram. Então o ambiente já estava propício para a contaminação. O ambiente já estava propício para todo tipo de contaminação. Porque todos estavam ali com o objetivo de se prostrar. Todos foram ali com o objetivo de se prostrar. Todos foram ali com o objetivo de se prostrar. Menos 3 jovens. E mais para frente a Bíblia vai contar como foi feito, que Nabucodonosor juntou todos os músicos, os sátrapas, e o arauto apregoava em alta voz: ordenasse vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Aí ele diz: quando vocês ouvirem que toda a música tocar, vocês vão se prostrar perante a estátua. Essa era a ordem do rei. Esse, na verdade, não era uma ordem, era um decreto da parte do rei. Um decreto que não poderia voltar atrás. Toda vez que um decreto era assinado por um rei, ele não poderia voltar para trás. Ele não poderia voltar para trás. Toda vez que a palavra de um rei era proferida, ela não voltava atrás, nem o próprio rei tinha poder para desfazer uma palavra que ele já havia lançado. Então, mesmo que Nabucodonosor não quisesse queimar ninguém, ele não poderia, até porque a sentença era, olha lá no versículo 6, e qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Essa era a condenação. Essa era a condenação que os nossos irmãos teriam lá. Essa era a condenação que todos teriam lá caso não se prostrassem. Nós vamos ver aqui hoje, irmãos, exemplos de convicção. Até porque a gente só vive sem se contaminar quando nós somos convictos de alguma coisa. Você só não aceita algo, você só não aceita algo errado quando você está convicto do que é certo, correto?
Você só não se prostra perante algo porque você sabe e tem convicção que você não deve se prostrar perante aquilo. Nós vamos aprender exemplos, nós vamos ter exemplos de convicção aqui essa noite. Venham comigo no versículo 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, a estátua que ele tinha levantado. Todo mundo se prostrou. E sabe o que eu vejo? Sabe o que eu enxergo nesse texto? Sem querer fugir do texto, sem querer fugir do assunto geral, mas eu observo uma coisa aqui nesse texto, principalmente nesse versículo 7. Assim como naquele momento, buzinas, saltérios, sambucas, toda sorte de música, tudo que era instrumento para poder tocar tinha ali, e eles tocaram, todo mundo se prostrou. Me veio na hora no meu coração. Deus falou assim comigo, falou: filho, hoje em dia, principalmente no meio evangélico, principalmente no meio cristão, melhor dizendo, principalmente no meio cristão, existem várias coisas, existem várias buzinas, existem vários saltérios, existem várias sambucas, existem várias músicas, existem várias sortes de música, para poder, melhor dizendo aqui. Existe tanta coisa feita para vocês caírem, existe tanta coisa feita para nós cairmos, irmãos, tanta coisa feita para a gente cair. Sabe por quê? Porque o inferno ele investe em você, sabia disso? Você sabia que o inferno investe em você? Você sabia que o inferno investe em mim? É por isso que você sente todo esse desânimo aí. É por isso que você sente todo esse engodo. É por isso que você sente tudo isso de ruim que você sente no seu coração, se tratando das coisas de Deus. Porque o inferno ele investe em você. Sabe por que o inferno investe tanto em você? Sabe por que o inferno gasta tanto com essas músicas? Sabe por que o inferno gasta tanto com esses manjares? Sabe por que esse inferno gasta tanto com essas coisas? Para poder te fazer derrubar? Para poder fazer você cair? É porque o inferno inteiro sabe que você de joelho consegue derrotar todos eles. É porque o inferno sabe que a vida de alguém disposto a viver pelo Evangelho pode causar um estrago enorme no inferno. É porque ele sabe que quando você se disponibiliza para o Senhor te usar, você vai conseguir fazer coisas e eles não vão poder te parar. Mateus vai falar que quando a igreja se levantar, Jesus diz, quando a minha igreja resolver se levantar e marchar, quando a minha igreja resolver se levantar e ir para frente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porta é instrumento de ataque ou instrumento de defesa? De defesa, não é? Defesa. Quem tem que ir para cima do inferno somos nós. Quem tem que ir em cima somos nós. Porque o inferno ele tem as suas defesas. Quais são as defesas do inferno? O que são essas portas? Justamente isso, ele tenta parar a igreja de qualquer maneira, ele tenta parar a sua vida de qualquer maneira. Se eu tenho uma palavra para o seu coração aqui hoje, é vigia nessa questão. Tampa essas brechas que você tem dado para o inimigo, tapa essas brechas que você tem deixado na sua casa, tapa essas brechas que você tem deixado no seu trabalho, tapa essas brechas que você tem deixado em sua própria vida, porque se você der uma mísera brecha para ele, ele entra. Tem uma história de um homem que queria ser rico e ele faria de tudo para poder ser rico. O diabo chegou para ele e falou: eu posso te dar tudo que você quer, tudo que está no seu coração. Eu só quero uma coisa de você. E aí ele falou: o que é? Ele falou: eu quero que você pregue um prego na parede da sua casa, lá na sala de visita, lá na sala que você vai receber os visitantes. Eu quero que você pregue um prego lá. E esse prego vai ficar lá. A casa, tudo será seu. Só esse prego vai ser meu. Tá bom. Concordou, quem não iria querer, né? Quem não iria querer um prego? Quem não iria querer tudo isso? E ele concorda com o diabo, e aí passa-se tempos, passam-se anos, o cara tinha fama, o cara tinha poder, o cara tinha dinheiro, o cara tinha o carro do ano, o cara tinha casona, o cara realmente saciou todos os desejos do seu coração. E um dia, ele foi fazer uma reunião na casa dele, uma reunião que
alavancaria ainda mais o sucesso dele, alavancaria ainda mais o nome dele, o nome das empresas que ele tinha criado, alavancaria ainda mais a fama dele, jogaria o nome dele lá para o topo. E aí chamou pessoas importantíssimas naquela época, chamou pessoas importantíssimas de nome também, porque ele queria fechar contrato com essa pessoa. Aí, assim que as pessoas chegaram, se assentaram, ele serviu a comida para as pessoas, serviu bebida para essas pessoas, estavam conversando, de repente começaram a sentir um cheiro estranhíssimo, um cheiro muito ruim na casa dele. O cheiro era tão ruim que eles não conseguiram mais ficar dentro da casa, e todos foram embora, arruinando todos os planos daquele homem, arruinando todos os planos que tinham no coração daquele homem. A partir daquele momento, o homem começou a perder tudo, porque se endividou, as empresas faliram, ninguém mais quis fechar negócio por ele, por causa daquele fedor na casa. E ele foi se perguntar ao diabo, ele falou assim, por que você me deu e depois isso aconteceu? Por que você colou? Ele falou assim, não. Aí o diabo olhou para ele e falou assim, não, é porque lembra que você tinha me dado um prego na sua casa? Eu corri naquele prego e coloquei uma carcaça de animal morta nele, o prego era meu, eu poderia fazer o que eu quisesse com ele. A gente pode ter uma vasta mansão, se a gente der um prego para o diabo, se a gente der um mísero prego para o diabo, ele faz o maior estrago que a nossa vida já viu. Por isso, esse é o meu conselho para essa noite, não dê essas brechas, por mais que sejam mínimas para o diabo. Fecha essas brechas, tapa essas brechas, coloca cimento nessa brecha. Não deixe que essas brechas venham atrapalhar a sua vida espiritual, sua vida conjugal, sua vida familiar, sua vida na sua vida social, sua vida mental. Não deixe que essas brechas atrapalhem a sua vida. Tape essas brechas em nome de Jesus. Então o inferno investe em você. Você sabe que ele investe em você. E todos ali foram, e a Bíblia diz ainda no versículo 7 que todos se prostraram. Idolatria. Idolatria. Ainda no versículo 7. Sabe o que é idolatria? Ao contrário do que muitos pensam, a idolatria é o ato de adorar algo palpável. Deixar algo palpável, algo que é palpável, que eu posso tocar, que eu posso mexer, que eu posso ver, algo que é palpável. Idolatria é deixar algo palpável tomar o lugar de Deus no seu coração. Oferecer o que temos de mais precioso a coisas corpóreas, a coisas momentâneas, a coisas passageiras. E aí, de pouco em pouco a gente vai se contaminando com esse mundo. De pouco em pouco a gente vai se contaminando com essas coisas. Que coisas? Quais coisas, João? Coisas palpáveis e coisas corpóreas. Está pensando que idolatria? Você está pensando que idolatria é apenas se prostrar perante a estátua? Está achando que idolatria é apenas se prostrar perante a estátua? Não. Idolatria é toda vez que você abandona Deus, que você tira o seu tempo com Deus para ficar um tempo no Instagram, para ficar um tempo no telefone, para ficar um tempo com alguma pessoa também. Você não ora mais, não lê mais Bíblia, não tem mais comunhão com Deus, porque você está trocando o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Você está trocando o que você tem de mais precioso por coisas corpóreas e coisas momentâneas. Isso também é idolatria. E essa, na minha opinião, é a pior idolatria que existe. É a pior que tem. Sabe por quê? Porque é uma idolatria hipócrita. A gente critica outros idólatras, porém a gente não enxerga a nossa própria idolatria. Idolatria aos deuses que nós mesmos criamos. Nós não concordamos com Nabucodonosor, porque Nabucodonosor servia Apolo, servia Baal, tinha vários deuses naquela época, nós não concordamos com isso, mas nós fazemos o nosso telefone, o nosso Deus todo dia. Nós fazemos pessoas, o nosso Deus todos os dias. Nós fazemos os afazeres de casa, o nosso Deus todos os dias. Nós não temos mais comunhão com o Senhor, porque nós começamos a idolatrar coisas palpáveis e coisas passageiras. Isso é idolatria. Deixar algo tomar o lugar de Deus no seu coração. Deixar algo roubar o seu tempo. Deixar algo tirar o seu tempo com Deus. Você está falando, João, então que a gente não pode fazer nada? Não pode, você deve cuidar da sua casa, você deve passar tempo com a sua família, você deve passar tempo com seu esposo, você deve passar tempo com seus filhos, porém, o tempo mais exclusivo e precioso com quem você tem que passar é com Jesus. É com Jesus. Então,
aquele povo em tremenda idolatria se prostrou perante a estátua. Depois que eles se prostraram perante a estátua, todo mundo se prostrou. E no versículo 8 a Bíblia diz assim: ora, no mesmo instante se chegaram alguns caldeus, acusando os judeus. Rapaz, o que será que os judeus fizeram, hein? Para gerar toda essa discórdia no meio deles. O que será que os judeus fizeram? Será que eles fizeram algo demais? Será que eles fizeram algo errado, meu Deus? Será? Vamos ver o que os judeus fizeram? Os caldeus foram correndo para poder denunciar para o rei o que os judeus haviam feito. O que esses judeus haviam feito de tão ruim assim? Olha o versículo 12. Há uns homens judeus, ó rei, que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses eles não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. E eles já sabiam do que geraria essa ação na vida deles. Não se prostrar geraria fornalha. Não se prostrar levaria à morte. Não se prostrar levaria à destruição. E mesmo sabendo disso, eles ainda continuaram com a intenção de não se prostrar no seu coração. Eles correram para poder denunciar os três, Sadraque, Mesaque e Abednego. E deixa eu te falar uma coisa, cristão, crente separado do pecado, ele chama a atenção aonde ele chega, aonde ele vai, ele chama a atenção. Sabe por quê? Já que nós estamos em um ambiente contaminado, é normal que comidas contaminadas cheguem à nossa mesa. E sabe o que é que diferencia um cristão de verdade, raiz, que não se contamina, do cristão Nutella que cede a todo prato que vem? É que o cristão raiz que não se contamina faz como Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostra. Crente chama a atenção onde vai, cristão chama a atenção onde vai, sabe por quê? Porque ele vai chegar em um lugar, vai estar rolando bebida solta nesse lugar, vão oferecer para ele e vai falar assim: eu não bebo, eu sou crente. É assim que eu aprendi, desde quando eu me converti, foi assim que eu aprendi. Você chega no lugar, tem algo assim? Está tendo prostituição? Não, irmão, não compactuo com isso, eu sou crente. Você chega no lugar e está tendo uma conversa perversa, uma conversa cheia de palavrões, uma conversa de adultério, uma conversa adúltera. E o que o crente faz? Não fala, ele sai, ele se afasta, porque ele é crente. E aí as pessoas percebem na mesma hora, ele é diferente, ele não é igual. Será por que foi que ele não assentou juntamente com a gente? Será por que foi que ele fica tão isolado lá no canto dele? Será que é porque que ele não está se socializando com a gente? É porque crente chama a atenção onde vai. Não atenção para si mesmo, mas atenção para o título de cristão. E quem é cristão de verdade, quer que apenas Jesus apareça. Quer que apenas Jesus cresça na vida dele. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Cristão é diferente, porque ele chega e logo o povo sabe que ele é cristão. Se você está em um lugar há muito tempo e essas pessoas não sabem que você é crente, pelo amor de Deus, misericórdia. Misericórdia chegar em uma cidade e as pessoas pensarem que eu não sou crente. Isso deveria ser assustador nas nossas vidas. Eu estar em um emprego há muito tempo e as pessoas não saberem que eu sou crente. Eu chegar em algum lugar e as pessoas não saberem que eu sou cristão. Misericórdia. Deus sempre vai permitir, tá? Deus sempre vai permitir pessoas para atrapalhar a sua vida. Como assim, João? Deus sempre vai permitir que algumas pessoas cheguem na sua vida e atrapalhem você. Atrapalhem o seu ministério. Atrapalhem a sua caminhada. Atrapalhem o seu andar. Atrapalhem a sua vida com Deus. Atrapalhem a sua comunhão com a sua família. Atrapalha a sua comunhão com os seus irmãos. Deus vai permitir que pessoas cheguem assim na sua vida. Ó, os caldeus, ninguém tinha visto, ninguém tinha visto, nem o próprio rei tinha visto, irmão, eles não se prostrando, nem o próprio rei tinha visto eles ficando em pé. Mas o que os caldeus fizeram? Correram lá e falaram: rei, tem uns judeus ali, tem 3, não se prostraram perante a estátua do Senhor, e ainda estão fazendo caso de ti, rei.
eles não servem ao teu Deus. Deus sempre vai permitir que pessoas assim apareçam em nossas vidas, para nos provar, para trazer prova às nossas vidas. Provar quem é e quem não é. O versículo 14 e o versículo 15, vamos recapitular até aqui. O rei tinha anunciado a estátua. Ele disse que quem não se prostrasse a essa estátua iria morrer queimado na fornalha aquecida. Aquecida, ainda não estava aquecida 7 vezes mais, mas iria morrer na fornalha de fogo ardente. E aquele que não se prostrasse morreria. Todo mundo se prostrou assim que tocou as buzinas e toda sorte de música. Assim que tocou toda sorte de música, o povo se prostrou. Porém, ficaram 3 em pé. E os caldeus denunciaram esses 3 que ficaram em pé. E após isso, o rei Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E olha o que ele vai dizer no versículo 14 e versículo 15. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Perguntou. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá te livrar das minhas mãos? Que desaforo da parte de Nabucodonosor. Quem será o Deus que poderá te livrar das minhas mãos? Aqui, irmão, o rei ainda estava tranquilo. O rei ainda estava muito tranquilo aqui. Porque ele apenas deu uma advertência. O rei pensou que aqueles jovens não tinham escutado. O rei gostava tanto deles, irmãos, que ele pensou: não, vou dar outra chance. Talvez você não escutou. Isso me lembrou de uma história, de um comandante do exército. Chegou 3 soldados no exército, e aconteceu o que eu acabei de falar. Esses soldados não eram conhecidos como cristãos dentro do exército. Não eram. Foram para o exército, mas viviam como pessoas contaminadas lá dentro. E aí o comandante chegou neles, chamou os 3 para dentro da sala, trancou, e quando chegou lá dentro, ele olhou no olho de cada um, e os 3 intimidados. Ele pegou a arma, colocou em cima da mesa e olhou no olho do primeiro e falou: você é crente? Fiquei sabendo que você é cristão, isso é verdade? E colocou a mão na arma e ficou. Aí o cara todo tremendo falou: não sou cristão não. Ele foi para o outro e falou assim: você é crente? Fiquei sabendo que você é cristão. Colocou a mesma forma, a mão na arma. E o outro se tremendo com medo disse: não sou cristão não. Ele chegou no do meio e falou assim: você é crente? Eu fiquei sabendo que você é cristão. Quando ele colocou a mão na arma, ele falou assim: sou servo de Jesus e sirvo apenas ao Deus Altíssimo. Aí o comandante pegou a arma da mesa, apontou e falou: você é crente? Ele falou: sou, pode atirar. Aí o comandante colocou a arma em cima da mesa e falou assim: a paz do Senhor Jesus, meu irmão, porque eu também sou crente. Olha para vocês verem o quanto que é necessário a gente ser fiel. O quanto que é necessário a gente ter a atitude que esses 3 jovens tiveram, de ter convicção. Irmão, quando você tem convicção de alguma coisa, o que é convicção? A firme certeza de que algo é existente. A firme certeza de algo que tem, de algo que existe. Você tem convicção que Deus existe, porque você tem a plena certeza que Ele está aqui. Você tem convicção dos seus valores e dos seus princípios, porque você tem certeza que eles valem de alguma coisa. Mas você tem que ter convicção do que você veio fazer aqui. Você tem que ter convicção do Deus que você serve. Se Sadraque, Mesaque e Abednego não tivessem convicção, teriam se prostrado. Se aquele jovem lá do exército não tivesse convicção, teria renunciado e negado a Cristo.
Porém, pessoas com convicção são diferentes de quem não tem convicção. Quem não tem convicção se contamina com qualquer manjar. Quem não tem convicção se contamina com qualquer estátua levantada na sua frente. Mas quem tem convicção permanece de pé, permanece firme, permanece na postura de um verdadeiro servo de Deus. Então, o rei Nabucodonosor ainda estava tranquilo porque ele daria mais uma chance para aqueles 3 jovens. E qual que era a penitência dessa vez, João? A penitência dessa vez era morrer na fornalha aquecida 7 vezes mais. Eu imagino uma grande fornalha, uma fornalha muito grande para caber pessoas em pé dentro, já aquecida, e ainda mais 7 vezes mais. Jogaram lenha ali, provavelmente, pegaram lenha, jogaram lá dentro, e aqueceu aquela fornalha 7 vezes mais. E aí o rei falou para eles assim: eu vou dar mais uma chance para vocês. E olha que interessante o que diz o versículo 16 em diante. Preste atenção, meu irmão. O rei deu mais uma chance para eles, e ainda caçoou, falou: qual é o Deus, ou quem é o Deus, que vos poderá livrar das minhas mãos? Eles olharam firme, posturado, no olho do rei, e falou assim, com todo o respeito do mundo. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o Deus, o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Glória a Deus, aleluia! Olha a convicção que esses jovens tiveram. Olha a convicção que esses jovens tiveram. 3 jovens, nessa época que provavelmente já teriam seus 23, 24 anos de idade. Chegaram com 16, 17 na Babilônia. Irmão, quando eles falaram isso, Nabucodonosor ficou irado. Nabucodonosor ficou irado. Se irou contra a vida daqueles jovens. Mas os jovens demonstraram total convicção. Essa é a principal chave para nós não nos contaminarmos, é ter convicção. Saber o que você veio fazer aqui. Saber para que você foi chamado. Saber por quem você foi chamado. E deixa eu te dizer, você foi chamado por Deus para viver um propósito dele e fazer uma vida e devotar uma vida somente a Ele, para Ele, por Ele. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aqui também a gente vê uma coisa, irmão. O inferno ele é muito insistente. Muito insistente. Vocês sabiam que o diabo não descansa um segundo, Júlio? O diabo ele não precisa dormir, ele é espírito. Então vocês acreditam, irmão, se eu disser para vocês que 24 horas por dia, todos os dias do ano, o ano todo, o diabo está tentando te tirar da presença de Deus? Misericórdia. Vocês sabiam que o diabo está a todo momento tentando te arrancar da comunhão com Deus? Você sabia, irmão, que a todo momento o diabo está tentando ao seu derredor? A Bíblia diz que ele está como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Um leão, irmão, espera o momento certo para poder atacar. Sabe qual que é o momento certo? Quando você abre a brecha. Sabe qual que é o momento certo? Quando você dá lugar. A Bíblia é bem clara em dizer, não deis lugar ao diabo. Ele é como o leão que vive ao nosso derredor. Porque ao nosso redor está a nossa fortaleza. Porque ao nosso redor está o nosso refúgio. Porque ao nosso redor está o nosso socorro. Porque ao nosso redor está o nosso Deus. Ao nosso redor, Deus acampa anjos ao nosso redor. Se Deus abrisse a nossa visão espiritual aqui agora e nós pudéssemos enxergar aquilo que nós não enxergamos, veríamos anjos batalhando contra demônios, os demônios sedentos por nós e pela nossa alma, e os anjos mandados do Senhor com a espada de fogo e não deixando nenhum deles tocar em nós. O inferno é muito insistente, porque o diabo não dorme,
O diabo não vacila. O diabo não vacila em relação a tentar te tirar da presença de Deus. O diabo, ele é sempre insistente. Sabe por quê? Porque o diabo chegou no deserto, tentou Jesus tendo fome, ele oferece pão para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois, o diabo foi e falou assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de cima e ordene que os teus anjos segurem você, para que os seus pés não se machuquem nas pedras lá embaixo. E ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus, mas servirás somente a Ele. Aleluia! E o diabo novamente pega Jesus, leva Jesus até o monte mais alto e fala: tá vendo isso aqui? Tudo isso eu te darei, se tu somente prostrares perante mim e me adorares. Ele olhou para ele: vai-te embora, Satanás, porque eu não vou me prostrar perante ninguém, eu vou me prostrar perante ao meu Deus somente. O diabo, ele é insistente, ele tenta Jesus. Se ele tentou Jesus 3 vezes, se ele tentou um homem que é perfeito 3 vezes, quem dirá a nossa vida de pessoas imperfeitas, pessoas falhas, pessoas que erram, pessoas que proferem palavras que não é para proferir, pessoas que abrem brechas por serem falhas, pessoas que dão lugar a Ele. Quem dirá contra a nossa vida o que Ele não fará? E o diabo toda vez perde, quando ele vê que você se levantou decidindo amar Jesus mais uma vez. Toda vez que o diabo vem, você resiste à tentação e foge, ele perdeu uma batalha. Toda vez que o diabo joga um manjar na sua frente e você prefere não comer, ele perdeu mais uma batalha. Todas as vezes que ele vê você de joelho orando, você nem quer orar, sabe? Ele colocou no seu coração um desejo de não orar. É aquele dia que você não quer fazer nada para Deus. Nada, nada, nada. Aquele dia que você está com raiva, aquele dia que você está nervoso, aquele dia que você está preocupado, aquele dia que você está triste, aquele dia que você... É esse dia mesmo. O diabo colocou no seu coração todo esse tipo de sentimento ruim, para você não prestar o seu tempo a Deus. Mas aí, o diabo fica furioso, 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 quando ele vê que você se prostrou mais uma vez. Mesmo sem querer se prostrar, mesmo sem querer orar, mesmo sem querer fazer devocional, mas você mais uma vez se prostrou perante Deus e disse: Senhor, eu não queria estar aqui, mas eu estou, porque o Senhor é digno de toda glória e de toda honra. O diabo perdeu mais uma batalha hoje, quando você tomou a decisão de vir aqui na igreja escutar a palavra. O diabo perdeu mais uma batalha hoje, quando você orou aqui, dizendo que queria buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O diabo perdeu mais uma vez, quando você, a partir do momento que você se levantou da sua cama e decidiu, mais uma vez, amar a Jesus. Porque o inferno, ele é insistente, e todos os dias o diabo vem, todos os dias o diabo vem, todos os dias o diabo vem. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, a partir de agora, todos os dias o diabo vai perder. Todos os dias o diabo vai perder. E todos os dias o diabo também vai perder. Ele vai perder. Aqui, no versículo... Então o rei Nabucodonosor, enfurecido, ele estava frustrado contra eles, assim como o diabo fica frustrado toda vez que você não se prostra perante a estátua que ele levanta na sua frente. O rei ficou irado pela resposta que eles haviam dado. E assim que o diabo age, ele fica irado toda vez que você não cai na cilada dele. E sabe por que é que você não se prostra? Sabe por que é que você não se dobra? Sabe por que é que você não se põe debaixo de uma estátua que o diabo levanta? Porque você tem uma coisa que nem todo mundo tem. Isso significa que eu sou especial, João? Isso significa que eu sou valioso? Isso significa que em mim mesmo eu tenho alguma glória? Não. Não. O que é, João Vitor, então, o que eu tenho que quase ninguém tem? Valor. Você tem uma coisa chamada valor. Como assim, João? E o que é valor? Algo que tem valor não é a mesma coisa de algo que tem preço. Algo que tem preço sempre vai ter uma oferta que vai comprar. Sempre. É como aquela coisa que você ganha do seu ente querido antes dele partir. Um sapato, um violão.
uma simples lembrancinha, um chaveiro que você ganhou do seu pai antes dele partir, um chaveiro que você ganhou da sua mãe antes dela partir. E você guarda aquilo com carinho e você não se desfaz daquilo. Aquilo ali tem valor. A pessoa pode oferecer o dinheiro que ela quiser oferecer, você não vai vender, porque aquilo ali tem valor, não tem preço. A sua convicção, você tem valor, você foi comprado, você já teve preço. E alguém pagou por esse preço. Jesus deu sangue precioso dele por nós e nos comprou, porque nós não poderíamos pagar a dívida com Jesus, com Deus. Jesus pagou por nós e nos comprou, e a Bíblia diz que nos comprou por alto e por bom preço. E o sangue precioso de Jesus que foi derramado em nossas vidas nos deu valor. O sangue de Jesus nos valorizou. Por isso que essas propostas que o diabo traz, por isso que esses pratos que o diabo coloca na sua frente, não podem te comprar. Em nome de Jesus, não vão te comprar, porque você não tem mais preço. Não há nada nesse mundo que pague pela sua alma. Você tem valor e você não negocia a sua vida com ninguém, porque você é exclusivamente de Cristo Jesus. Você não tem preço, você tem valor. O sangue de Jesus te deu valor. Continuando, Nabucodonosor ordena que aquela fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Então, aqueles homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe por quê? Porque depois disso, depois que o rei fala, e depois da resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei fala: vocês vão falar isso mesmo? Será que vocês vão ter coragem de agir assim mesmo? Sabe o que eu vou fazer? Chamou os homens mais fortes. A Bíblia diz: o rei chamou os homens mais fortes e falou: pode atar eles, pode amarrar eles. Amarra o pé e amarra a mão. Pega eles e joga dentro da fornalha. Aquecida 7 vezes mais. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens, para vocês verem o tanto que essa fornalha estava quente, o tanto que ela estava quente. Antes de chegar na porta da fornalha, aqueles homens lançaram eles lá dentro, arremessaram e morreram queimados, sem ter chegado perto da porta. Estava tão quente que apenas aquele vapor que saía, sei lá, fumaça, não sei. Estava tão quente aquela fornalha que aqueles homens morreram queimados antes mesmo de entrarem dentro da fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados lá dentro. Olha o versículo 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Caíram amarrados lá dentro. Pés e mãos amarrados. Aí o rei Nabucodonosor, e aqui eu começo a partir para o final. E o rei Nabucodonosor, versículo 24 e versículo 25. Primeiro versículo 24, irmão, ele se assustou com uma coisa. Ele se assustou com alguma coisa que ele viu lá dentro da fornalha. Ele se assustou com alguma coisa que ele observou lá dentro da fornalha. O rei Nabucodonosor provavelmente estava sentado no seu trono, provavelmente estava no lugar que ele sempre estava ali. E aí quando ele olhou lá dentro assim, eu fico montando essas pregações, eu fico imaginando, eu fico me cutucando aqui na cabeça como é que foi feito. Provavelmente deve que ele chegou, ele chamou os capitães. A Bíblia fala que ele chamou os capitães, olha o versículo 24. O rei Nabucodonosor, então, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: ei, só para me tirar uma dúvida aqui com vocês, a gente lançou 3 lá dentro, não foi? Aí os capitães confirmaram, foi 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o rei olhou para eles e disse assim: o que está acontecendo? Versículo 25. O que está acontecendo? Porque eu lancei 3 e eu estou vendo 4. O que está acontecendo aqui? Eu mandei 3 para lá, porém eu estou vendo 4 homens lá dentro. Agora, eu não vejo mais 3 amarrados, mas eu estou vendo 4 homens dentro da fornalha. E eles não estão apenas lá dentro. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão passeando por dentro da fornalha. Olha lá para vocês verem, eles estão passeando. Eu lancei 3 e agora tem 4 andando na fornalha. Aí ele observou mais uma coisa, capaz que ele foi chegando mais perto, porque ele não estava acreditando no que ele estava vendo. Lançou 3, tem 4, está desamarrado e está andando dentro do fogo. O que é isso? Deve ser alguma obra de bruxaria, não? Ele foi chegando mais perto e falou assim: rapaz, e parece que não tem nenhum queimado neles.
Parece que eu não estou vendo nenhuma lesão de queimadura no corpo deles, dos 3 que eu lancei lá. Aí ele olhou de novo e falou assim, deve que ele chegou mais perto, e falou assim, ei, aquele quarto que está ali, não é como os outros 3. Ele tem semelhança do Filho dos deuses. Antes de falar sobre esse versículo 25, eu quero dizer para vocês, irmãos, não foi um anjo simples que desceu ali para poder livrá-los da fornalha, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que estava lá dentro. Você pode observar, a Bíblia não trata esse quarto homem da fornalha como uma pessoa no plural. Se fosse algum anjo, ele falou assim, é semelhante a um dos anjos de Deus, a um dos filhos de Deus, a um dos filhos dos deuses. Não, ele trata no singular. É semelhante ao filho. É semelhante ao filho. Em outras traduções, vai dizer assim, este homem é semelhante ao anjo do Senhor, singular, apenas um. Quem desceu ali para poder livrar aqueles 3 foi o próprio Deus. Eu quero apenas que vocês saibam disso a partir de agora. Quem desceu ali não foi um anjo apenas, foi o próprio Deus. Foi o próprio Jesus. Provavelmente eu não sei quem foi da Trindade que desceu ali, mas foi o próprio Deus que desceu ali no versículo 25. E nesse versículo 25 eu pude observar 4 coisas que assustaram o rei Nabucodonosor. 4 coisas assustaram o rei, porque ele faz 4 citações. A primeira citação, eu mandei 3 e agora eu estou vendo 4. A segunda citação, eles estão andando e passeando pelo fogo. A terceira citação, neles não tem lesão alguma. E a quarta citação, o quarto homem era semelhante ao Filho dos deuses. Primeiro, ele lançou 3, mas tinha 4 dentro da fornalha. Ele olhou, mas eu lancei 3. Por que agora só tem 4? Por que agora tem 4 lá dentro? O próprio Deus, irmão, desceu para poder dar livramento aos seus servos. O próprio Deus desceu para poder dar livramento aos servos que foram fiéis a Ele. Você acha que está perdendo tempo sendo fiel a Deus? Você acha que está perdendo tempo sendo fiel a um Deus que você mal vê? Você nem vê, para falar a verdade. Muitos ateus questionam o cristão, dizendo, como vocês podem acreditar em uma coisa que vocês nunca viram? Como vocês podem acreditar em um Deus que vocês nunca palparam, que vocês nunca pegaram nele? Eu não consigo acreditar nisso não. Vocês têm que ser doido para poder acreditar. Aí eu falo, a gente é doido mesmo. A gente é maluco da cabeça. A gente é doido porque a gente crê nesse Deus. A gente crê em um Deus por mais que a gente não vê. Mas ao contrário dos outros deuses que eles creem por aí, o nosso está presente quando a fornalha aquece, o nosso está presente quando nós somos amarrados, o nosso está presente quando nós somos lançados dentro da fornalha. O nosso Deus, irmão, está presente, esteve presente, quando chegaram no meio do mar, ali perto do mar. O exército de Faraó estava vindo atrás do povo de Israel. Moisés olhou para Deus e falou, Senhor, agora o que nós vamos fazer? Deus disse, eu não mandei você clamar, eu mandei você marchar. Marcha em nome de Jesus. Moisés bate o cajado nas águas, o mar se fenda. A Bíblia diz que foram feitas paredes de água. Israel passou no mar a límpio, no mar a seco. E quando o exército do Faraó foi passar, a água se abaixou e matou todos eles. E Deus deu livramento para o seu povo. A Bíblia vai me dizer que lá em Atos, Paulo e Silas foram jogados dentro da prisão, foram açoitados e provavelmente eles morreriam, mas a Bíblia também me diz que lá foi mandado um terremoto que o próprio Deus causou, e as portas da prisão foram abertas e Paulo e Silas saíram ilesos de lá de dentro. A Bíblia me diz que o pastor Pedro foi preso, mas Deus enviou um anjo e tirou ele da prisão, não permitiu que ele sofresse as consequências da prisão. A Bíblia vai me dizer que o apóstolo Paulo, que aconteceu um naufrágio no capítulo 28 de Atos, aconteceu um naufrágio, o navio que Paulo estava afundou no meio do mar, mas Deus não permitiu que ele fosse submergido pelas ondas. A Bíblia me diz que quando Paulo foi mexer no fogo,
saiu uma cobra e picou a mão de Paulo. Deus não privou Paulo da picada, mas o veneno não fez efeito no coração de Paulo. A Bíblia me diz que Pedro estava submergindo no mar. A Bíblia me diz que Pedro estava afundando nas ondas, mas Jesus gritou, chegou perto dele e disse: ponha-te em pé, homem de pouca fé. Salvou Pedro do afogamento. Irmão, o nosso Senhor muitas vezes não vai permitir, não vai nos livrar da causa, não vai nos livrar da fornalha, não vai nos livrar do naufrágio, não vai nos livrar da picada da cobra, não vai nos livrar de afundarmos no mar, mas Ele nos livrará do que é pior, a morte. Ele nos livrará do que é pior, a morte. Eles foram lançados, e o próprio Deus desceu lá. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou ninguém ir lá para poder salvar. O próprio Deus desceu lá e salvou. Isso te lembra alguma coisa? Vou deixar você agradecer um pouco, sabe por quê? Porque nós estávamos como esses 3 jovens aqui, atados com a mão para trás, pés e mãos atados, por correntes, chamadas correntes do pecado. E um dia, um Deus que é tão misericordioso olhou para nós lá do céu. Ele estava sentado sobre o alto e sublime trono. Ele se inclinou e falou assim: eles não podem pagar por essa dívida que eles têm conosco. Eu vou descer. Mas só que eu não vou simplesmente descer. Eu vou descer, eu vou obedecer, eu vou me despir dos meus direitos como Deus. Eu vou morrer por eles, eu vou ressuscitar por eles e eu vou trazê-los juntamente comigo ao céu. Nós estávamos como aqueles 3 jovens, atados, sem salvação, mas o nosso Deus bradou do céu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Jesus morreu, porém ressuscitou, e nos livrou, nos salvou da ira vindoura, da ira futura que sobreviria sobre as nossas vidas. Jesus morreu a sua morte. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que pelas feridas que foram colocadas no corpo dEle, foram impedidas de feridas estarem em nosso corpo. Pegou doença, pegou dor, pegou todo o pecado, levou sobre si naquele calvário, naquela cruz. E como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não reclamou, não se fez rebelde, mas morreu, assim como uma ovelhinha morre, assim como um cordeirinho morre, sem reclamar, por amor de nós. Mas a Bíblia também vai dizer que no 3º dia, a morte, lá em Atos capítulo 2, versículo 24, vai dizer: ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, porque quando o leão rugiu, quando a voz do leão bradou naquele mundo, a morte falou: pode passar, porque isso aí eu não mexo, pode passar, porque com esse rugido eu não me meto, pode passar, com esse aí eu não vou me meter. Cristo morreu como um cordeiro mudo, ressuscitou como um leão, e hoje Ele nos protege, para a honra e glória do nome dEle. 2 para a gente adiantar, estou encerrando para a gente adiantar mesmo. A segunda coisa que o rei Nabucodonosor observou aqui no versículo 25, a segunda coisa que assustou, eles não estavam apenas andando por aquele lugar, eles apenas não estavam andando pela fornalha, a Bíblia diz que eles estavam passeando pela fornalha. Vocês entendem a diferença de andar para passear? Andar é andar normal, é o ato de você andar, ir a algum lugar. Passear é aproveitar a caminhada. Passear é aproveitar o que você está fazendo. Passear é aproveitar o que está acontecendo ao seu redor. Jesus, o próprio Deus, não deixou que eles morressem. Desceu e salvou. Não só desceu e salvou, mas em cima da fornalha, em cima do fogo, Ele pegou na mão dos 3 e começou a passear dentro da fornalha. Toda vez que você estiver afundando, creia que vai ter um Deus que fará você andar por cima do problema. Você tem que crer que em cima de todo problema, existe um Deus na sua vida que fará você passear em meio a esse problema. Tem gente que é alegre, não é, irmão? Tem gente que
não tem comida em casa, tem gente que passa sede, tem gente que passa fome, tem gente que não tem dinheiro, tem gente que nem tem casa, mas você vai conversar com a pessoa é tão alegre, mas tão alegre, porque ela parece que ela tem Jesus, assim como esses jovens aqui tiveram. Parece que Jesus pega ela e faz ela passear por cima dos problemas. Essa pessoa confia tanto em Deus, essa pessoa confia tanto em Jesus, que os problemas não atrapalham mais a sua comunhão com Deus. Ele apenas passeia, ele apenas aprecia à vista, sabe por quê? Porque ele sabe que nós estamos aqui apenas de passagem. Ele sabe que nós estamos aqui apenas passeando, que o nosso destino final não é a terra, o nosso destino final é o céu. Nós estamos apenas passeando aqui. Terceira coisa que assustou eles. Eu estou vendo aqui, capitães, e não estou percebendo queimadura nenhuma. Não estou percebendo nenhuma lesão sobre eles. Como é que pode? Está no fogo, a fornalha aquecida 7 vezes mais, e não era mentira, porque todos aqueles que eu mandei lançar eles lá dentro morreram queimados por essa mesma fornalha. Mas por que eles nem queimadura têm? Por que nenhuma ferida sobre a pele deles tem? Olha o que a Bíblia vai nos dizer lá em Isaías capítulo 43, versículo 2. Me perdoem se por acaso eu venha chorar, meus irmãos. É porque eu não aguento quando eu estou pregando e o Espírito Santo começa a falar no meu coração. Olha o que Deus diz lá em Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando tiver de atravessar grandes rios, eles não encobrirão você. Quando tiver de passar pelo fogo, ele não te queimará. As chamas não farão mal nenhum a você e nem a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Apenas se cumpriu a palavra de Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam no fogo, mas não foram queimados pelo fogo. Eles estavam dentro da fornalha, mas o fogo não causou lesão nenhuma a eles. Creia nisso para a sua vida. Tome essa palavra para a sua vida, assim como eu tomei para a minha. Você vai passar por problema, vai, e por muito problema. Você vai passar por muita aflição aqui nessa terra. Você vai passar por situações que você não vai ter mais esperança. Assim como Paulo também não teve esperança quando ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 1. Ele vai dizer lá no versículo 4 e versículo 6. Quando aconteceu aquele naufrágio que eu acabei de falar no capítulo 28 de Atos, ele cita ele lá em 2 Coríntios capítulo 1. Ele vai dizer assim, escrevendo para os Coríntios: quando teve os naufrágios, eu não via mais esperança em nada. Quando veio o naufrágio, eu não senti mais esperança nenhuma. A Bíblia diz que ele fala bem assim, ó: eu olhei para dentro de mim e apenas enxerguei morte. Eu olhei para dentro de mim e não encontrei nada que pudesse me salvar. Eu olhei para dentro de mim e não vi nada que poderia me tirar do meio daquele grande mar. Mas quando eu olhei para Cristo, toda a minha esperança foi renovada, e apareceu um barco e me livrou daquele mar e me levou para a terra firme. Eu não estou te dizendo que você não vai passar por problema, você vai passar por muitos problemas, mas tenha uma única certeza: se você sair daqui essa noite tendo essa certeza que eu vou falar aqui agora, eu já fico satisfeito. Tenha certeza que, apesar desses problemas, Deus estará sempre ao seu lado. Deus sempre lhe dará força para aguentar tudo o que for necessário. Quando você estiver sem esperança, olhe para o alto e creia em Jesus. Creia no poder que Cristo tem, porque Ele é a sua esperança. E a quarta e última coisa, que o rei Nabucodonosor ficou com medo. O quarto homem da fornalha era semelhante ao filho dos deuses. A convicção e a fé daqueles 3 jovens atraíram a presença de Deus para o lado deles. A convicção daqueles jovens atraíram o próprio Jesus para o lado deles. A convicção daqueles 3 jovens chamaram e atraíram o coração de Deus. Como anda a nossa convicção? Como anda
melhor dizendo, a nossa intimidade com Deus. Deus, a Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, não resiste a um coração contrito e quebrantado. O que é não resistir a um coração contrito e quebrantado? Deus não rejeita pessoas quebrantadas. Deus não rejeita pessoas com o coração prostrado. Deus não rejeita pessoas que têm desejo de mudança. Deus não rejeita pessoas que têm desejo de ser melhor. Deus não rejeita pessoas que têm na sua mente a mente de Cristo. Deus não rejeita pessoas, apesar de serem pecadores, mas Deus não rejeita. Esses jovens tiveram seu coração tão firme, tão convicto naquilo que Deus havia dito, que eles atraíram a presença do próprio Deus a favor deles. E depois que isso aconteceu, depois que o rei Nabucodonosor viu, o versículo 26 vai dizer que o rei Nabucodonosor se achegou para perto da fornalha. Ele foi lá na porta da fornalha, olhou e falou: Daniel, ou falou, Sadraque, Mesaque, Abednego, venham aqui. Sai para fora, pode sair. E eles saíram com os braços livres e com as pernas livres. O fogo queimou apenas as cordas. O fogo queimou apenas as cordas. O fogo queimou apenas aquilo que os prendia. Eu sirvo a um Deus. Eu tenho um Espírito Santo na minha vida. E eu sirvo a um Jesus que morreu por mim. E esse Deus, a palavra diz que Ele quebrou todas as correntes que nos acorrentavam. A Bíblia diz que Ele quebrou todas as correntes do pecado que estavam sobre os nossos lombos. Nós éramos escravos do pecado. E hoje nós não somos mais escravos do pecado, porque hoje nós podemos dizer não para Ele. E antes nós não podíamos. Faça parte desse povo, faça parte desse grupo que pode dizer não para o pecado. Faça parte desse grupo que não tem mais a corrente do pecado sobre as suas vidas. Faça parte desse grupo que serve ao Deus fiel. O fogo queimou apenas as correntes. O fogo queimou apenas as cordas. Jesus quebrou apenas as correntes, irmãos. E hoje nós somos livres. E ajuntaram, versículo 27. E ajuntaram os sátrapas. Para resumir, para a gente poder terminar, ajuntaram todo mundo que estava ali, aquele povo todo, o povo das províncias, todo o povo ali, ajuntaram e começaram a ficar maravilhados, porque eles foram e olharam no cabelo daqueles jovens, tocaram no cabelo, rapaz, está inteiro, não queimou não. Aqueles povos foram, tocaram nas vestes e viram que as vestes não haviam sido queimadas. Aquele povo chegou perto dos jovens e eles cheiraram os jovens e nem cheiro de fumaça aqueles jovens tinham. Tamanho foi o livramento na vida deles. Nem cheiro de fumaça. E olha que eles haviam acabado de sair do fogo. E aqui está o porquê que nós devemos ser convictos igual a esses jovens. Tá, João? E por que nós temos que ser assim? Por que nós não podemos nos contaminar nesse ambiente que já é contaminado? Por que nós não podemos seguir a maioria, João? Por que nós não podemos nos prostrar, por mais que todo mundo está se prostrando? Por que a gente não deve se colocar debaixo dessa estátua, já que todo mundo se colocou? Todo mundo tinha se prostrado, menos 3. E hoje também é assim, o mundo anda por um lado e nós andamos na contramão. Se o mundo vai para lá, nós vamos para cá. Se o mundo toma tal decisão, nós tomamos a decisão contrária ao mundo. Se o mundo falar sim, nós dizemos não. Se o mundo falar não, nós falamos sim, porque nós somos ao contrário. Nós somos ao contrário. Sabe por que nós somos ao contrário do mundo? Porque nós somos separados do mundo. Nós somos separados. Nós não escolhemos, nós fizemos uma escolha. Nós fizemos uma única escolha. Não vou me contaminar. E não vou ser influenciado por essas pessoas malignas. Não vou ser influenciado por essas influências que são malignas. Aí o rei, então qual que é o propósito de tudo isso, João? É ganhar dinheiro? O propósito de tudo isso? Não é ganhar dinheiro, não é ter carro, não é nada. E nós frisamos isso em todas as quintas-feiras. O propósito de tudo isso não é ganhar dinheiro, não é ter carro, não é ter casa boa, não é o propósito. O propósito da primeira pregação era chegar aos céus.
O propósito da segunda pregação era aprender com um crente raiz. E o propósito dessa terceira pregação, dessa terceira e última pregação, é não se contaminar com os manjares do rei, é não se contaminar em um ambiente que já é contaminado. E agora eu já dei o segredo para vocês. Como eu faço para não me contaminar em um ambiente já contaminado? Tendo convicção. Tendo convicção. E como é que eu gero convicção? Quando eu sei. E como é que eu faço para saber? Conhecendo. E como é que eu faço para conhecer? Sendo íntimo. E como é que eu faço para ser íntimo? Me achegando mais e mais para perto. E como é que eu faço para me achegar para perto de Deus? Como que eu faço para me achegar para perto de um Deus que eu não posso ver e não posso tocar? Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando entrar no teu quarto, fecha a porta e ora ao Deus que está em secreto. E o Deus que está em secreto ouvirá e te recompensará por tudo que você tem feito. O rei Nabucodonosor olhou para aqueles jovens, versículo 28 e 29. Ele falou assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, o seu Deus enviou um anjo, enviou o seu anjo, e livrou os seus servos que confiaram nele, que tiveram convicção nele, que confiaram toda a sua vida nele. Ele enviou o anjo, pois não quiseram cumprir a minha palavra, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Vocês preferiram morrer ao invés de se prostrar perante outro Deus. Por mim, olha o que o rei vai dizer. Por mim, hoje é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as casas sejam feitas em um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como o seu Deus, como o Deus que está sobre Israel. Esse é o propósito de tudo isso. Fique sobre os seus pés, vamos orar. Fique sobre os seus pés e vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma breve oração e vou passar para a pastora Lúcia. Você vai pedir ao Senhor, você vai pedir a Deus, para que você não se contamine. Pode fechar o seu olho, pode colocar a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, meu Pai, nos guarde e nos preserve, ó meu Senhor Jesus, livres das coisas que podem nos contaminar. Senhor, eu reconheço, ó Pai, o quanto eu sou miserável e dependente de Ti, Jesus. Eu reconheço o quanto, ó Pai, eu preciso da Tua graça e do Teu favor misericordioso. Eu sei, ó Pai, que por mim eu não conseguiria andar com as minhas próprias pernas. Eu sei, ó Pai, que eu não poderia andar tão longe sem cair. Eu sei, Jesus, eu sei, ó Pai. Então eu peço ao Senhor, Jesus, entre no meu coração aqui essa noite, Pai, e por mais que tenha fornalha na nossa frente, por mais, ó meu Senhor Jesus, que tenha, ó meu Pai, decretos na nossa frente, por mais que tenham manjares em nossa frente, ó meu Senhor Jesus, não permita que eu me contamine com isso, não permita que eu me contamine com isso, Jesus. Pai, me conserve santo, me conserve separado, me conserve, ó meu Senhor Jesus, exclusivo do Senhor. Faça, Jesus, com que eu seja servo fiel até a minha ida, até a Tua volta, ó meu Senhor Jesus. Senhor, renova o meu coração e que as preocupações do dia a dia não tomem mais o meu tempo com o Senhor. Eu não vou me contaminar com os manjares do Rei. Eu não vou me contaminar com os manjares do Rei. Em nome de Jesus.